E aí galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Eu estou bem, graças a Deus. E aí falando mesmo de saúde, de convicção como ser humano, de pensar em Deus, de entender que Ele nos deu salvação e vida eterna, de poder estar apto a fazer o trabalho que a gente faz, de torcer para o time que a gente ama. Eu sei que vocês também estão nessa vibe. O Ceará não vive seu grande momento na temporada. Foram 2 jogos seguidos em casa sem vitória, São Paulo e Palmeiras, e o Ceará precisa voltar a vencer. Mas de saúde, estamos todos bem, e eu acredito que, como vocês, eu estou tentando fazer meu trabalho, vocês estão aí tentando fazer o trabalho, tentando saber das coisas do Ceará, comprar seu ingresso, fazer check-in, ir ao jogo, torcer para o Vozão, que enfrenta o Vitória neste sábado às 6h30 da noite. O técnico Léo Condé, algumas pessoas me perguntam, vai poupar ou não vai poupar atletas? Eu entendo que o jogo é importante demais para poupar jogadores. E eu conto com o ponto de vista do volante Dieguinho, que concedeu entrevista coletiva e também acha isso. Então vamos falar no vídeo como é que deve ser esse Ceará para enfrentar o Vitória. Eu acredito na força máxima do time para enfrentar o Vitória. Se houve algum problema clínico, até aqui não saiu a informação. Se há algum problema físico, certamente a fisiologia passa para o Condé e aí ele vai decidir se usa ou não algum atleta. E a importância desse jogo. Apesar do Ceará estar em 9º e a equipe adversária, o Vitória, estar em 16º, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a diferença é de apenas 2 pontos. E jogando em casa é muito importante o Ceará vencer. Então a gente também vai conversar sobre isso no vídeo. Algumas pessoas me perguntaram, Danilo, o pessoal que está no DM, sai, não sai, qual é a situação do goleiro Richard, que há algum tempo já há informações de que está treinando no grupo, mas não está participando ainda dos jogos. Eu vou contar para vocês detalhes sobre isso daqui a pouco aqui dentro do nosso vídeo. É tempo para você dar uma chegadinha no like e dar um toquezinho. Tem um legalzinho ali, Dá um toquezinho nele e deixa o like. Eu agradeço demais, o like ajuda demais o nosso canal dentro da plataforma. Então não esqueça de deixar o seu like, ele é muito, muito importante para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de você ir lá e fazer a sua inscrição. Página principal do nosso canal, na descrição eu deixo o link para você ir para a página principal. Se você vê aquele DQzinho, não esse que fica aqui, mas abaixo na tela, ele é o símbolo do nosso canal. Quando você clica ali nele, você vai também para a página principal. Na página principal, você pode ser inscrito, clicar lá e se inscrever. Se você está na Smart TV, tem lá inscrito. Para se inscrever, você clica, inscreva-se, perdão, para se inscrever, você clica e vira um inscrito. Então tem muitas chances e formas de você fazer a sua inscrição no canal. Eu agradeço demais por você ser um dos inscritos, ou vai ser a partir de agora, porque vai ser a partir de agora um inscrito no nosso canal. E eu agradeço muito, muito a sua inscrição com a gente. A gente vai para uma mensagem de Primos Motopeças e na volta a gente conversa sobre todos esses assuntos. Vai sair não, fique por aí. E aí galera, vamos falar de Ceará e Vitória. É a partida deste sábado, 6h30 da noite, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, para começar, eu tô aqui no ônibus do Ceará, um ônibus novo, o Double Deck.
Vou fazer aqui rapidamente um tour com vocês nesse ônibus, nesse double deck do Ceará. É um ônibus novo que o clube comprou e que vai servir para os profissionais quando estiverem aqui na capital cearense. Claro que quando eles viajam será contrato uma companhia, mas vai servir também para as categorias de base, para viagens estaduais, para viagens interestaduais muito próximas daqui. Então vai servir para todo o contexto do Ceará Sporting Clube. Ele tem 2 andares, então cabe um grupo maior de pessoas para levar atletas, comissão técnica, todos os departamentos importantes para aquela partida. Então é muito interessante o Ceará ter um ônibus assim. Ele está, você já viu aí, lado a lado com o outro ônibus do Ceará. O Ceará continua com o seu ônibus normal, o ônibus que normalmente levava os atletas para o estádio, que deve continuar levando em algumas ocasiões, mas agora tem esse novo ônibus, esse double deck, com toda a condição de conforto e de levar um maior número de pessoas para jogos que o Ceará faz, principalmente com as suas categorias de base pelo estado ou fora do estado. Vocês sabem que nos jogos interestaduais dos profissionais eles viajam por via aérea, então o ônibus não vai se dirigir para lá para levá-los em situações locais, de aeroporto a hotel a estádio, mas por aqui esse double deck vai ajudar demais tanto o time profissional quanto as categorias, todas as categorias de base do Ceará Sporting Clube. Então, mais uma aquisição que o clube faz. Eu chego aqui e observo, então já vim aqui trazer as imagens para vocês. Vocês podem me perguntar, por que eu não faço imagens internas? O clube dá essa possibilidade de a gente fazer essa gravação aqui externa, mas eu não tenho autorização para gravação interna. A gente gosta do Ceará, a gente fala muito sobre o Ceará. Faz 30 anos que eu faço isso. Passaram N diretorias, departamentos de futebol, comissões técnicas, eu continuo fazendo o meu trabalho. Eu não tenho nenhuma vinculação com nenhuma diretoria. Às vezes vocês ouvem a gente fazendo perguntas, conversando, até rindo com um diretor, técnico, um atleta, mas a gente não tem essa vinculação, a gente não tem essa liberdade. Hoje menos ainda, né? Cada vez mais o clube é mais fechado, então eu não tenho a liberdade para entrar no ônibus. Até estava com a porta aberta num outro momento, né? Quando eu passei gravando já estava fechada, mas eu não tenho essa liberdade para entrar no ônibus. Eu faço o que me é permitido aqui e infelizmente a maioria das coisas realmente são proibidas, né? Hoje no Ceará muitos clubes fazem isso. A gente, por exemplo, não vê treino, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente tem fontes, a gente tem informações. Vocês que acompanham os nossos vídeos sabem que a gente sabe de muita coisa, mas não há uma vinculação direta com o Ceará em si. Há uma vinculação de cobertura. Sim, fazemos a cobertura do Ceará para Jangadeiro Band News, para TV Jangadeiro sempre que somos chamados, para o Futebolês, para o Sistema Jangadeiro, e fazemos também essa participação aqui no nosso canal. Então, só para que vocês entendam como é essa situação. Ceará e Vitória. O Ceará enfrenta o Vitória neste sábado, 6h30 da noite, no Castelão. O Ceará está com uma situação onde ele tem uma pontuação de 9ª colocação, 8 pontos, vejam aí na classificação, 8 pontos o Ceará na 9ª colocação e o Vitória em 16º com 6 pontos. É interessante aí a gente entender que são apenas 2 pontos que afastam as duas equipes, e esses 2 pontos distanciam o Vitória da 16ª para o Ceará na 9ª colocação. Então o Vitória está lá 7 posições abaixo do Ceará. Olha como é importante, olha como deve ser sofrido, suado, mas ganho qualquer pontinho possível nesse campeonato brasileiro, porque ele faz muita diferença. E aí vocês podem se perguntar, Danilo, por que todo mundo, você também, está dizendo que o Ceará vai jogar um confronto direto com o Vitória? O Ceará é o 9º, o Vitória é o 16º. A gente fala isso por um motivo simples, é a questão do investimento, é a questão de quanto você tem para gastar no Campeonato Brasileiro. E Vitória e Ceará têm valores parecidos. O Vitória tem até um pouco mais. O Vitória já está no 2º ano de Série A do Brasileiro. É mais fácil você fazer uma manutenção de atletas de Série A e simplesmente ampliar o seu grupo do que você voltar da Série B
e ter que fazer uma mudança de elenco, que foi o que o Ceará fez de 2024 para 2025. Mas os investimentos relativamente parecidos, e por isso os dois times brigam ali na mesma faixa do Campeonato Brasileiro. O que eles brigam? Primeiro, permanecer na Série A, é isso que Ceará e Vitória e outras equipes que estão nessa faixa querem, e, se possível, beliscar uma competição internacional, uma sul-americana no mínimo, para o próximo ano, para a temporada 2026. Então, são os dois times na mesma briga, na mesma luta, e é por isso que dizemos que as duas equipes têm a mesma faixa ali de luta, são times que jogam um confronto direto logo mais neste sábado às 6h30 da noite. Então é por isso. E a gente precisa entender que jogando em casa, o Ceará precisa vencer o jogo. A gente já falou até no vídeo anterior essa questão de obrigação. Obrigação é uma coisa que só depende de você. Pagar salário, isso depende do empregador, é a obrigação dele. Fazer com que o time entre com o seu melhor, é uma obrigação que o clube tem num confronto direto. Você buscar sempre o melhor local para treinamentos, para jogos, é uma obrigação, só depende de você. Você vai lá, o que é melhor hoje? É isso. Só tem o PV, por exemplo, nesse jogo de melhor, porque o Castelão, a secretaria não deixa. Então, minha obrigação é jogar no PV e não jogar lá em Horizonte, por exemplo, onde o gramado é inferior. Estou dando um exemplo, né? Então, é isso que é obrigação. Aí, quando dizem assim, tem a obrigação de vencer? Não, porque tem um adversário. Quando você tem um adversário, você não pode ter a obrigação, porque você não depende só de si para obter alguma coisa. Então, eu não tiro vitórias como obrigação, mas o Ceará precisa, aí sim, necessidade sim, o Ceará precisa vencer o Vitória, é um confronto direto, o Ceará joga em casa, no segundo turno vai jogar na casa da equipe do Vitória. E muitos de vocês me perguntaram o seguinte, você entende que o Ceará pode poupar jogadores? Esse pensamento de poupar veio o seguinte, o Ceará jogou sábado passado contra o São Paulo, na quarta-feira contra o Palmeiras e volta a jogar neste sábado contra o Vitória. Ou seja, um terceiro jogo numa faixa aí de 8 dias. Então muitos de vocês ficam imaginando que o Ceará vai poupar atletas porque é uma terceira partida em apenas 8 dias. Eu já falei até para vocês que eu imaginava que se tivesse de preservar algum atleta seria contra o Palmeiras, porque é uma outra competição, é a Copa do Brasil, é a segunda competição mais importante. A primeira será sempre o Campeonato Brasileiro, porque o Ceará precisa se manter na principal divisão do Campeonato Brasileiro. Mas isso não aconteceu, então eu não acredito nisso. Acredito que o Ceará vai para esse jogo com a força máxima. E o Dieguinho, meio-campista do Ceará, falou na coletiva exatamente isso. Ele concorda. O Ceará vai com a força máxima. Ele não acredita que seja poupado nenhum jogador. Cara, eu acho difícil poupar. Todos os jogos são importantes. Claro, vai analisar juntamente com o pessoal da preparação, né? Do pessoal da fisiologia, para ver quem está mais desgastado, quem está menos desgastado. Mas eu creio que não tem essa de poupar, porque é jogo atrás de jogo, só jogos importantes. Então não tem como poupar, né, cara? Eu acho que vai poupar o cara quando o cara estiver no limite de ter uma lesão, né? Porque todos os jogadores são importantes, tanto aqueles que estão jogando, estão entrando, que não tiveram oportunidade ainda. Eu tenho certeza que no momento certo de poupar vai chegar esse momento, mas hoje não tem como, né? Ainda mais início de competição, que a gente precisa somar pontos. E eu acho que, junto ali com a comissão técnica, a equipe de fisiologia, eles vão definir isso melhor, né? Porque tem todo o cuidado, tem todo o acompanhamento. Mas eu creio que essa linguagem, esse papo de poupar, acho que não passa pela cabeça do Condé. E eu creio que nenhum jogador também quer ser poupado, porque são jogos importantes e todo mundo quer estar dentro da arena para poder defender as cores do Ceará e garantir os 3 pontos, né, em cada partida. E eu concordo com o Dieguinho. Uma partida tão importante como essa, poupar, não é o caso, não acho que é o jeito de ser do técnico Léo Condé, e também concordo com ele, a não ser que tenha um problema físico, eu digo mais, a não ser que tenha um problema clínico, algo que não chegou ao nosso conhecimento. Mas se não for uma possibilidade, até o Dieguinho aventou ela, de jogador estar no limite para uma contusão, se não for esse o caso, o Ceará certamente terá e precisa ter mesmo a força máxima diante
da equipe do Vitória. Vocês sabem que o jogo foi alterado para o estádio Presidente Vargas, pedido do governo, da Secretaria de Esportes do governo do estado. O estádio Castelão, muitos clubes estão reclamando, na verdade foi o Palmeiras, né, que fez uma reclamação de que o Castelão estava com uma situação difícil de gramado. O técnico do Palmeiras, a gente até conversou sobre o Abel no vídeo passado, que não precisava reclamar tanto, não precisava dessa tensão evasiva que ele acaba tendo. Reclamou que os jogadores se contundiam por causa do gramado do Castelão, e a Secretaria de Esportes acabou pedindo uma parada para tratar um pouco o gramado do Castelão, e o Ceará passou esse jogo para o estádio Presidente Vargas. É um jogo importantíssimo, a gente já viu aqui, e o Dieguinho deu a sua opinião. Jogar no PV, jogar essa partida. Então ele fala um pouco sobre o PV e fala um pouco também de jogar contra a equipe do Vitória, a necessidade de resultado que o Ceará tem nesse confronto direto. Cara, um jogo, a gente sabe que é um jogo de suma importância. Dentro de casa, né, a gente sempre fala que dentro de casa a gente não negocia, dentro de casa a gente quer vitória. Né, e dentro do PV a gente está invicto também no ano. PV, cara, é muito bom, eu gostei bastante de jogar no PV. Claro, não se compara, né, a Arena Vozão, mas jogar ali no PV é muito bom porque traz um ambiente de caldeirão ali pra gente, né? E com o apoio do nosso torcedor lotando o PV, eu creio que traz algo a mais, né, para nossa partida. Né? A gente sabe que é um adversário assim direto em objetivos no campeonato e a gente quer ir com força total. A gente conta com o apoio do torcedor, né, para a gente poder lotar o PV, fazer dele ali o nosso caldeirão para a gente poder conquistar os 3 pontos, né? Respeitando sempre a equipe do Vitória, que é uma equipe muito qualificada, mas a gente não negocia, a gente vai em busca dos 3 pontos da vitória, que é o que a gente quer. Pois é, galera, tem essa questão de caldeirão, né, que o Dieguinho citou. Eu entendo que ele está certo mesmo. Você joga num PV cercado de torcedores, e se a torcida comparecer, que eu acho que vai comparecer, no PV só pouco mais de 20 mil lugares, muito pequeno para toda a grandiosidade da torcida do Ceará. Com 10 mil pessoas no PV já dá para fazer uma grande pressão, e eu acredito num público, claro, maior que isso para esse Ceará e Vitória. Agora eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Fizeram algumas perguntas sobre departamento médico e eu vou responder sobre elas. Em relação ao Bruno Ferreira, ao goleiro, vocês me perguntaram sobre o que aconteceu com ele e quanto tempo, né? Alguns já viram nos meus vídeos, outros talvez novatos nos nossos vídeos acabam fazendo essas perguntas. Ele teve um trauma no quadril e, segundo o departamento médico, uma lesão muscular no abdômen. Nesse tipo de lesão, a recuperação leva mais ou menos 45 dias. Então, na segunda quinzena de maio, no final da segunda quinzena de maio, o atleta deve estar ok. A lesão aconteceu no dia 15 de abril, então se a gente levar 45 dias ao pé da letra, seria no final de maio, ele voltaria no começo de junho. O departamento médico acredita, por ser atleta e por ser um Bruno Ferreira, que é um cara que se esmera muito para trabalhar e também para ficar bem na questão clínica, eles acreditam que no final da segunda quinzena de maio o Bruno já volta aos trabalhos. Por enquanto são 3 partidas fora, não enfrentou Bahia, São Paulo e Palmeiras, saiu contundido na partida anterior diante do Vasco da Gama. Então é essa a situação. Ninguém me perguntou do Ailon, mas ele também está no departamento médico e eu vou explicar para vocês. Ele teve um estiramento na parte posterior da coxa. Pensa no músculo, o músculo estira, né? Ele estira, não rompeu, não houve ruptura muscular, houve um estiramento. Então esse estiramento ele leva menos tempo para ficar ok do que a ruptura. O departamento médico não deu prazo. Eu imagino até que o Ailon já possa estar próximo a voltar. O boletim último do departamento médico é que ele estava em tratamento, não falou de transição. Espero que ele já tenha iniciado nesse final de semana, né, um processo de transição, mas são 2 jogos fora. O atleta acabou ficando fora das partidas contra o São Paulo e também contra o Palmeiras, 2 jogos aí do Ailon fora das partidas no Ceará. O goleiro Richard foi liberado pelo departamento médico e já faz um certo tempo.
desde o dia 2 de abril, ele iniciou a transição. Então, a partir dali, ele estava no departamento físico. Logo em seguida, ficou à disposição. O que é que o Richard teve? O Richard teve uma cirurgia para reconstruir o tendão de Aquiles. Vocês lembram, ano passado, contra o Coritiba, o Richard teve uma lesão no tendão de Aquiles. E ele precisou fazer a cirurgia. Ela foi feita no dia 22 de setembro. A cirurgia são 6 meses para ficar ok da cirurgia. Então o Richard voltou no dia 2 de abril a período de trabalho físico. Ele já recuperado clinicamente, voltou para os trabalhos físicos, está já nos trabalhos específicos de goleiro e deve nas próximas horas estar à disposição para participar dos jogos. Já participa de trabalhos específicos de goleiro, está muito perto então de voltar a participar dos jogos. Sobre o Richard, sim, vocês me perguntaram bastante, então eis aí essa situação. Também me perguntaram quem volta primeiro, o Richard ou o Bruno. O Richard deve voltar primeiro, já está nos trabalhos específicos, enquanto o Bruno ainda está em tratamento. Final de maio, o Bruno termina o seu tratamento. O Richard já logo deve estar à disposição para participar de jogos e treinos. Então, essas são as perguntas aí que eu acabei respondendo para você, de jogadores do DM. O Richard nem está mais no DM e por que ainda não voltou a jogar pelo Ceará. Outra pergunta que é permanente, né, sobre contratações. Agora o Ceará tem que aguardar a janela que vai ser aberta no período de antes do início do Mundial de Clubes. É a próxima janela de transferências. Vocês têm sempre perguntado em relação a essas janelas. Essa janela do Mundial de Clubes, ela é de 2 de junho a 10 de junho. De 2 a 10 de junho. Portanto, entre 2 e 10 de junho tem um período para contratações. Depois disso, todos os times param, acontece o Mundial de Clubes da FIFA e os outros times ficam trabalhando uma espécie de intertemporada visando o retorno ao Campeonato Brasileiro. Então, se o Ceará conseguiu contratar esses jogadores, trazer esses jogadores, trabalhar esses atletas, aí ele terá jogadores já com uma intertemporada com o grupo para quando voltar o Campeonato Brasileiro. Mas é um período curto, 9 dias, entre 2 e 10 de junho. O período final de transferências, a segunda janela nacional de transferências do ano é entre 10 de julho e 2 de setembro. Esse período é bem longo e acontecem muitas transferências internacionais, porque nos outros países as janelas de transferências também estão abertas, então eles contratam muito e às vezes se desfazem muito de atletas. Então fica aberta a janela de transferências tivemos dentro do Brasil agora há pouco, mas também agora temos essa janela que vai para fora do Brasil, aquela janela dos estaduais só para jogadores que disputaram os estaduais, para jogadores de clubes que disputaram os estaduais. Agora a janela é geral, pensando aí em atletas do futebol mundial, uma janela muito mais ampla. Agora que eu digo, lá em 10 de julho, a de 2 de junho a 10 de setembro, ela é bem pequenininha, né? 9 dias, mas os clubes estão pensando muito nessa janela porque ela dá a condição de você contratar e ter uma intertemporada com esses atletas, tudo que um clube gostaria de ter, né? Não ter que contratar e o cara entrar no outro dia sem ter treinado com o grupo, ou treinando pouco com o grupo. Vai ter uma intertemporada para poder trabalhar com o grupo. E como deve ser esse Ceará para enfrentar a equipe do Vitória? Eu acredito na força máxima do grupo, então eu acredito nesse time que foi o mesmo que enfrentou o Palmeiras. Fernando Miguel no gol, o Fabiano na lateral direita, Marlon e o William Machado formando a dupla de zaga e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo com o Dieguinho, com o Fernando Sobral e com o Mugni. E no setor de ataque nós temos o Galeano, que está jogando pelo lado direito. Temos o Pedro Raul, que é o centroavante, o 9 do Ceará, e no lado esquerdo o Pedro Henrique. Estou acreditando que vai ser esse mesmo time que jogou contra o Palmeiras. Danilo, o time se desgastou muito. Teve um final de jogo onde ele teve que propor, ele teve a posse de bola, ele foi para cima, ele não conseguiu fazer boas jogadas de gol, ele não conseguiu penetrar na área do Palmeiras, mas ele se desgastou. Ele teve a posse, ele teve que tocar bola, ele teve que tentar chegar na área. Foi um desgaste de fim de jogo. Foi sim. O tempo é pequeno, só são 3 dias.
Só que tem uma questão. O próximo jogo é contra o Santos e só no dia 12. Então, de 3 para 12, o Ceará tem 9 dias até o jogo contra o Santos. Não é que por isso pode contundir, é que por isso você pode desgastar até o final do jogo que tiver para gastar. Meu ponto de vista, o jogo é muito importante. É muito importante vencer o Vitória. Parece um pleonasmo, né? Mas é muito importante conseguir essa vitória, esse triunfo diante do Vitória. O Ceará precisa desse jogo. A vitória traz 3 pontos, a vitória tira a possibilidade de 3 pontos de um adversário direto, a vitória dá ao Ceará uma melhor classificação no Campeonato Brasileiro. Como ele só joga daqui a 9 dias, traz 9 dias de tranquilidade para trabalhar nesse período. Então, importantíssimo que o Ceará olhe bastante para esse jogo, se entregue bastante nesse jogo e consiga vencer por qualquer placar que seja, mas ter mais 3 pontos nessa partida diante do Vitória. Tudo isso que eu digo não significa que será fácil. Pelo contrário, tudo isso que eu estou dizendo, o Vitória sabe e para ele é a mesma coisa. É importante. A única coisa que não é o mesmo é que o Vitória joga fora de casa, por isso é importante o apoio do torcedor, entendendo que se o time conseguir marcar 3 pontos no PV, é de suma importância para aquilo que ele necessita fazer nessa temporada 2025. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco, que participaram do vídeo, que acompanharam o nosso vídeo, que chegaram até aqui, que legal. Eu agradeço demais a ajuda, a cooperação de todos vocês e podem continuar cooperando com suas informações, com suas sugestões, com seus pedidos. Danilo, fala sobre isso. Danilo, você sabe sobre aquilo? Eu procuro me informar como procurei nessas informações que eu trouxe nesse vídeo para vocês. Então, agradeço demais vocês comentem o vídeo, façam suas críticas, passem suas opiniões e eu estarei sempre aqui para procurar conversar sempre com vocês. Quero agradecer o seu like. Se você ainda não deixou, por favor, deixe o seu like, ele é importantíssimo para o canal. O like, o legalzinho, o gostei, ele faz toda a diferença para nós na plataforma, então agradeço demais. E a sua inscrição no canal, ela é sempre muito bem-vinda. Estamos aí com mais de 14 mil pessoas que gostam dos nossos vídeos e que são inscritos no nosso canal. Você poderia ser um inscrito também, porque pelo que eu vejo, tem cerca de 60 mil pessoas que acompanham os nossos vídeos, mas só 14 mil são inscritas no canal, então há uma diferença. Então agradeço demais que você possa também fazer parte, trazer aí a condição de ser mais um que está no nosso canal. Não confundam, inscrição não é membro, você não paga absolutamente nada pela sua inscrição, você apenas vai lá no inscreva-se, clica, vira um inscrito, tem o sininho das notificações, você clica e confirma todas as notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ter essa informação e vai poder se informar muito mais sobre o Ceará aqui conosco na plataforma. Então, agradeço demais a sua inscrição também. Meu convite é que todo dia de segunda a sexta tem o Futebolês no rádio e na TV. Na TV Jangadeiro, 11 da manhã tem Futebolês. Então você acompanha na TV Jangadeiro 12.1 Futebolês às 11 da manhã. Tem no YouTube também, você pode acompanhar. Se você não tiver a TV ali disponível naquele momento, está no celular, vai lá no YouTube e acompanha o Futebolês 11 da manhã da TV Jangadeiro. No rádio, às 5 da tarde, Jangadeiro Band News FM em 101,7. Você também acompanha o Futebolês no rádio e com imagens no YouTube, se você tiver o YouTube disponível, né? Tá no carro, tá por aí, quer ouvir no rádio, 101,7. Quer assistir na Smart TV, quer assistir no celular, no YouTube também tem Futebolês. Então, lembre-se aí, temos encontros no Futebolês também, 11 da manhã, todo dia, TV Jangadeiro 12.1. Jangadeiro Band News FM, todo dia, 5 da tarde, em 101,7. E o YouTube do Futebolês traz tudo isso para vocês. Por aqui, no nosso canal, a gente tem a promessa que a gente quer cumprir sempre, que é de retornar para vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até lá!